Olá a todos que nos acompanham aqui pelo canal da Ampere Consultoria. Me chamo Heloísa e estou aqui hoje para falar um pouco com vocês a respeito de análise e previsão do tempo. Como foi o mês de março, as águas de março fechando o verão e quais as expectativas para o decorrer deste mês de abril. Bom, no março, grande parte dos modelos de previsão já tinha assim a expectativa de que as anomalias de precipitação, ou seja, a diferença da precipitação com relação à média, ficassem abaixo da normalidade, ou seja, chovesse menos do que a média climatológica. E de fato, os modelos, grande parte deles, como vocês podem ver aqui na tela, acertaram. A gente viu uma situação bastante irregular, nas áreas centrais, grande parte do país aí registrando anomalias negativas de fato, e apenas alguns pontos no sul de Minas, interior da região centro-oeste, que acabaram conseguindo registrar uma chuva mais expressiva e que, consequentemente, superou a média, Lembrando que boa parte dessa chuva esteve concentrada ali naquele episódio próximo do dia 21, 22, que foi quando tivemos a chegada de uma frente fria mais expressiva. O choque de massas de ar acabou promovendo essas instabilidades, mas para grande parte do mês a gente teve uma influência muito negativa por parte do que a gente chama de ondas equatoriais, Queria mostrar para vocês esse mapa de movimentos ascendentes e descendentes registrados aí pelo globo, e a América do Sul como um todo, não somente o Brasil, acabou ficando debaixo de uma área de maior desfavorecimento para chuvas. Isso na maior parte do mês, Isso é uma média do dia 1º até o dia 24. Consequentemente, as temperaturas desse mês ficaram acima da média, Quem aí ficou livre da onda de calor? Ninguém, Em meados do mês, essa onda de calor atingiu todo o país e, consequentemente, também a umidade do solo não conseguiu se recuperar para essa reta final do período úmido. Bom, e a gente está começando abril com expectativas baixas, Porque abril já é um mês em que a gente não espera grandes quantidades de chuva nas áreas centrais do país, mas tem algumas instabilidades sim, atingindo áreas do sudeste e centro-oeste neste início de mês. A gente vai ver áreas de instabilidade associadas principalmente com a passagem de cavado, Ou seja, áreas de baixa pressão alongada, e também a presença da Alta da Bolívia, um sistema que é típico aí da estação de verão, mas ele ainda continua com resquícios nos mapas de previsão para a abertura do mês de abril. Então, esses fatores, somado a alguns outros, ainda devem favorecer a chuva, mesmo que de forma irregular, manchada nas porções centrais. Pelo decorrer dos próximos 5 dias, a gente indica a visão aí do modelo Ampere. O modelo Ampere, que é uma combinação estatística de 6 modelos diferentes e que tem acertado mais nas previsões de curto prazo. Bom, para a região sudeste do Brasil, a gente consegue ver que o sul de Minas, interior de Goiás, grande parte de Mato Grosso, fica aí numa faixa de precipitação prevista de 30 até 40 milímetros mais ou menos. Essa chuva, pessoal, pode acontecer de forma bastante irregular, Quando a gente fala isso, é aquela chuva manchada, que cai de forma mais expressiva num ponto e bem menos em outro. Essa é a carinha dos primeiros dias do mês de abril e dessa reta final do mês de março. Aproveito para desejar um ótimo feriado de Páscoa. E agora a gente passa para o nosso artigo que foi publicado lá no LinkedIn da Ampere, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês, que tem mais informações a respeito do período úmido e agora sim as perspectivas para fechamento de mês de abril. Vamos falar dessas informações por região. A região sul do Brasil, nessa época, começa a receber instabilidades mais frequentes e também mais volumosas. Para este mês, os modelos estão esperando uma chuva pelo menos dentro da normalidade ou até acima, principalmente para algumas áreas do estado do Rio Grande do Sul e leste de Santa Catarina. Isso se traduz numa faixa de precipitação que pode superar a casa dos 100, 150 milímetros para alguns pontos dos estados gaúcho e catarinense. No Paraná, como vocês podem ver, a chuva chega também, mas possivelmente com menor volume acumulado em boa parte do estado. Aqui um pouquinho das conclusões para o sudeste e centro-oeste, e queria que vocês vissem que essas duas áreas têm grandes características em comum, nessa época do ano, em grande parte do ano, aliás. Elas começam a secar, apresentar uma diminuição considerável da precipitação. A perspectiva para esse ano é que boa parte do sudeste e centro-oeste apresentem precipitação abaixo da média normal climatológica. Até temos aí uma visão, dessa combinação estatística de modelos que a gente faz, mais positiva para algumas áreas do oeste de Mato Grosso. Mas a gente percebe que essa chuva ela pode acontecer de novo de forma mais irregular, mais mal distribuída. De qualquer forma, essa porção aqui, principalmente do norte do estado mato-grossense, é a que mais tem chance de registrar chuva. Instabilidades, inclusive, que no final do mês podem somar mais de 100 milímetros
acumulados. Já São Paulo, estar abaixo da média significa pouquíssima chance de instabilidades, isso porque a média é bem mais baixa e o volume acumulado previsto ele não está passando em algumas áreas como Ribeirão Preto, a região também de Jales, não está passando da casa dos 50 milímetros acumulados. No Nordeste, a gente vai ver a temporada de chuvas no litoral ganhando força. Inclusive, neste ano, o amplo aquecimento que está sendo registrado no Oceano Atlântico deve favorecer a temporada de chuvas no litoral do Nordeste, tanto no litoral norte quanto na faixa leste aí dos estados. Os acumulados, como de acordo e até passando da climatologia, devem superar a faixa de 150 milímetros durante o decorrer do mês de abril. E aqui um pouquinho da região norte. A região norte amargou aí um período úmido com umidade abaixo da normalidade, já vinha, registrando uma seca ali na região da Bacia Amazônica sem precedentes. E olha só, não foi culpa somente do El Niño, tá? A gente sempre ressalta isso aqui com nossos clientes. Teve uma série de fatores que contribuíram para que esse cenário acontecesse. Um deles é esse fator atrelado ao Atlântico Norte muito aquecido. Em média, esse Atlântico Norte mais quente acabou gerando uma célula de subsidência para cima do Brasil, que junto com a atuação do El Niño acabou prejudicando as chuvas de boa parte aí da região norte, tá? Para esse mês de abril, temos algumas áreas com perspectiva de chuva acima da média, como é o caso, por exemplo, da bacia do Rio Tapajós, mas para a maioria das áreas, essa irregularidade e esse potencial de chuvas abaixo da média ainda continua sendo a realidade, tá bom? E para finalizar o artigo, a gente escreveu um pouquinho sobre temperaturas, o que esperar. Pessoal, não é porque estamos caminhando para o final do El Niño e porque o Atlântico Norte está muito aquecido que podemos falar que não vai ter frio esse ano, principalmente no centro-sul do Brasil. As temperaturas, na visão dos modelos de previsão, principalmente aí para o abril, estão próximas da média no centro-sul. E a gente tem que lembrar que a média é baixa. Concordo com vocês que cidades que estejam mais no interior do país devem registrar menos dias de temperatura mais baixa e mesmo quando uma frente fria, uma massa de ar frio chegar, ela tende a durar menos do que a média normal, Então, é um ano mais aquecido sim, é um ano que as temperaturas, principalmente no interior, na região norte do Brasil, devem ter ao longo desse outono um valor maior do que a média, mas não dá para dizer que não vamos ter aquelas incursões típicas para essa época do ano de massas de ar frio no centro-sul do Brasil. E para acompanhar também essas massas de ar frio, fica de olho aqui no nosso canal que a gente posta alguns conteúdos, tá bom? Desejamos um feliz Páscoa para todos os nossos espectadores aí do canal, para todos que nos acompanham. Um grande abraço e até o próximo vídeo.